Saudações, amigos e alunos do NEAF. Tudo bem com vocês? Vamos começar então mais um Top Atualidades. Acabando junho, não é? Então tá aí, professor Marcos José, material da Raquel Basiloni. Esse top de 23 a 29 de junho tem como destaque, vai ser aí a nossa aula especial, Estados Unidos levarão tanques ao leste europeu. Suprema Corte dos Estados Unidos aprova o casamento gay em todo o país. Serviços secretos dos Estados Unidos espiaram os 3 últimos presidentes franceses. Ataque do Estado Islâmico no Kuwait mata 25 pessoas e fere mais de 2 centenas. Europa não quer acordo, mas rendição da Grécia e acesso do Brasil ao fluxo global de comércio fica entre menores do G20. Então, como você já viu, nós temos aí os Estados Unidos sendo lembrados em mais de uma notícia. E lógico, vamos falar do leste europeu, vamos falar aqui da Grécia e tal. Agora, a aula especial, que é o que eu vou entrar daqui a pouco, ela hoje não vai ser assim tão longa, mas eu acredito que vai ser esclarecedora, principalmente para aqueles que sempre fugiram da aula de geografia. Ok? Então vamos lá, continuando o Top Atualidades. Aula de destaque, Estados Unidos levarão tanques ao leste europeu. E isso, candidato, é importante sim, porque como nós já sabemos aqui, né, você que vem acompanhando minhas aulas de atualidades aqui no NEAF, e a gente vem falando isso lá desde o início de 2014, há aí um atrito muito forte entre os interesses expansionistas da Rússia, do senhor Vladimir Putin, com os interesses da União Europeia, que, lógico, conta com o apoio, com um grande empurrão dos Estados Unidos, do senhor Barack Obama. Então, por isso eu vi aqui por bem, né, que era melhor fazer uma aulinha especial, focando principalmente a questão geográfica, política e econômica dessa região, que é uma região secundária da Europa, e é por isso que ela também é chamada de menos desenvolvida. Então, você vai vir aqui comigo para a lousa, você que já está acostumado a me ver aqui dando essa aulinha especial, não é? Então, olha, rapidinho aqui, para a gente poder ser bem objetivo para você. Leste europeu, a área leste da Europa, que também é chamada de Europa Oriental. Então, quando você olha para o mapa, sempre o seu lado esquerdo será ocidental e sempre o seu lado direito será oriental. Então, você tem Ocidente, Oriente, Oeste, Leste, não é? Então, Leste, Oriental. O leste europeu é economicamente menos desenvolvido, habitado aí por volta, né, isso segundo os dados do censo de 2013 da região, por volta aí de 233 pessoas, né, habitantes, milhões de habitantes. Quer dizer, não é um número desprezível se você levar em consideração que o índice de natalidade da Europa Oriental é maior que o da Europa Ocidental, né? Detalhe que você deve ter aprendido lá no curso do seu ensino médio, não é? Com aquele professor de geografia chato. Isso, então. Antiga cortina de ferro, um nome dado pelo então Winston Churchill, né? Nós estamos aí no fim da Segunda Guerra Mundial, já era previsto, e com toda a clareza que as mãos da União Soviética dominariam o Oriente, né, a Europa Oriental. Então, Churchill chamou essa área de cortina de ferro. Por quê? Porque ficaria sob controle da União, das repúblicas socialistas soviéticas, como a gente já sabe.
Agora, cuidado com isso. Se vai instalar ou não armamentos e mísseis em alguns países da Europa Oriental, isso quem vai fazer é a instituição que foi criada durante a Guerra Fria, chamada OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. É aquilo que eu gosto de chamar do o que sobrou da Guerra Fria. Né? Você que está aí estudando, está tentando entender e guardar o que é atualidade. Então vamos lá, o que sobrou da Guerra Fria, antiga Guerra Fria, né? Que a gente usa como, por exemplo, a queda do Muro de Berlim, lá em 1989, né? Dezembro de 1989, é o marco do fim da Guerra Fria, mas sobrou alguma coisa, como por exemplo Cuba, Coreia do Norte, a OTAN, isso é o que sobrou da Guerra Fria. Então por isso que eu estou colocando aqui para você lembrar, Guerra Fria, né? Isso aqui é uma instituição militar, você tem aí vários membros de países da Europa que participam e, lógico, os Estados Unidos. Agora, por que será que a OTAN, através do seu braço mais bem equipado que é os Estados Unidos, por que a OTAN pensa em instalar armamentos em alguns países do leste europeu? Então, isso tudo tem a ver com essa história da Crimeia. Né? Falei tanto aqui e continuarei a falar. Crimeia, que pertencia à Ucrânia e agora não pertence mais, pertence à Rússia. Então, essa é a questão-chave. Há aí essa pressão, sem contar a pressão econômica, né? Porque a Rússia vem sofrendo sanções econômicas impostas pela União Europeia. Então, além dessa pressão econômica, nós temos agora a pressão militar. E aí, você vai voltar aqui comigo. Por quê? Porque eu vou passar os slides para você, não é? Então tá aí. Estados Unidos levarão tanques ao leste europeu, ok? Aqui eu estou colocando, então, um mapa para que a gente possa, né, para que eu possa mostrar para você que história é essa de leste europeu. Então vamos lá, olha, isso que eu estou aqui cercando é o tal do leste europeu, ó, com destaque, lógico, aqui, tá? Então, se a gente vai falar de leste europeu, estamos falando aqui de Polônia, Lituânia, Letônia, Belarus, Eslováquia, Hungria, República Tcheca, Romênia, pode até entrar, lógico, a Bulgária, então isso aqui é o leste europeu. E quando vamos falar da Ucrânia, como você está vendo aí, essa aqui é a tal da Ucrânia, ok? E quando eu falo da Crimeia, olha a península da Crimeia aqui, que agora pertence a quem? Pertence à Rússia. Então, nada que não vá ajudar você a memorizar, a entender melhor o assunto, quando a gente vai para esse lado da geopolítica, é sim muito importante que você, candidato, visualize isso em mapa, isso ajuda muito a sua memória. E olha, não despreze o que eu estou falando. A grande maioria das pessoas tem uma enorme dificuldade com mapas. Isso pode ser até o seu problema também, que a gente está aqui para ajudar. Esperamos que não seja mais esse problema, não é? Então, aí, vamos para o último slide. Você tem aí, então, para fechar essa reportagem, que eu acho válido, como sempre, você fazer aquela pesquisa, né, e buscar o link. Você vai buscar o link aí, vai fazer aquela pesquisa. Para a gente fechar aqui, ó, tem mais um texto. No total, são mais de 1000 veículos de diferentes tipos, mas só várias centenas deles serão veículos de combate blindados. Quer dizer, há sim uma corrida aí, uma corrida armamentista entre os interesses do Ocidente, Europa Ocidental, União Europeia, não é? E Estados Unidos contra os interesses expansionistas do senhor Vladimir Putin da Rússia. Então, candidato, fica atento, não deixa para estudar isso quando estiver lá perto da prova, não é? Estamos aqui no Top Atualidade justamente para lembrar você disso, tá bom?
Beleza? E vamos lá então para o último top de junho, não é? De 23 a 29 de junho. Aí o mural que eu já li com vocês. Entrando então a primeira notícia, Mundo Sociedade. Suprema Corte dos Estados Unidos aprova o casamento gay em todo o país. Então, como você que frequenta aí rede social, já está até um pouco cansado de ver a foto daquelas pessoas tudo colorido, não é? Isso virou aí uma moda, e isso é sempre bom a gente ficar atento. Por quê? Então, porque finalmente foi aprovado, a Suprema Corte Americana aprovou o casamento gay em todo o território dos Estados Unidos. E se a maior democracia do mundo entende que o casamento gay é sim válido pela justiça, para que a sociedade possa aceitar isso de forma mais ampla, isso vai repercutir em todo mundo. Então, a turminha aqui do Bolsonaro, né, a turminha aí do Malafaia, sinto muito, vocês vão ter que conviver com isso, porque como eu gosto de lembrar aos meus alunos na aula de Sociologia, o pior sistema político para a gente trabalhar é o democrático, né? Nada como querer conviver com pessoas que pensam diferente de você. Então, não deixe para a última hora, veja bem isso, leia com atenção, independente se é a favor ou não. Relação, conquista de direitos civis, LGBT, direitos humanos, sugestão de leitura, homossexualidade vai deixar de ser crime em Moçambique. Aí o link para você se divertir. Mundo Relações Internacionais. Serviços secretos dos Estados Unidos espiaram os 3 últimos presidentes franceses. Então aí sobrou também, então não é só a Angela Merkel, não é só a Dilma Rousseff, que foi grampeado pelo serviço secreto americano. Então, nós temos aí o François Hollande, né, o Sarkozy. Então isso está dando o que falar lá na França, é lógico. Quando o senhor Obama e o senhor François Hollande se encontrarem, o bicho pode pegar, não é? Relações internacionais, pioneiro na descoberta e denúncia da espionagem, senhor Edward Snowden. Sugestão de leitura, geopolítica da espionagem, link para você conferir. Ataque do Estado Islâmico no Kuwait mata 25 pessoas e fere mais de 2 centenas. E então aí nós temos de novo o Estado Islâmico aparecendo, inclusive na Tunísia. É um engenheiro de 23 anos. Nós estamos falando aí de um fanático religioso que tem aí um curso primário. Estamos falando de um engenheiro, um estudante de engenharia de 23 anos, foi quem cometeu lá o assassinato de 38 pessoas na Tunísia, que você também deve dar uma olhada. Então aqui na questão do Kuwait também é grave, porque houve aí um ataque sincronizado, né? O Kuwait é um país que está na área de geopolítica de disputa entre a Arábia Saudita sunita e Irã xiita. Então o Estado Islâmico viu por bem fazer esse ataque numa mesquita no Kuwait. Isso vai provocar os 2 países, né? A Arábia Saudita e o Irã, e também a Tunísia, porque afinal de contas a Tunísia é um local muito frequentado, é um país, não é melhor falando, um país árabe-muçulmano muito frequentado por turistas da Europa, principalmente agora que chegou o verão por lá, né, no hemisfério norte. Então, fica atento a essas dicas que eu estou dando. E relação terrorismo, avanço do Estado Islâmico e como sugestão de leitura, forças curdo-sírias expulsam Estado Islâmico de Kobani. Link para você ler. Mundo Economia. Europa não quer acordo, mas rendição da Grécia. Então essa semana, o bicho vai pegar
ali na Grécia, porque a Grécia realmente ameaça a dar o calote. Isso vai ser muito complicado para a União Europeia. O bloco não vem indo bem, tá? Não vem indo bem. Se a Grécia der o calote, isso vai piorar a situação. E o mais curioso, não é? A Grécia quer fazer um plebiscito, quer fazer uma consulta popular, se paga ou não. Nem precisa fazer isso. Outro detalhe, ainda está em pé a ideia de retirada da Grécia da União Europeia. Seria outro desastre para o bloco. Vai acompanhando isso. Relação euro e economia mundial, crise econômica da Grécia e, como sugestão de leitura, a Grécia rejeita a proposta e reclama de chantagem dos credores. Link para você conferir. Brasil Economia. Acesso do Brasil ao fluxo global de comércio fica entre os menores do G20. Então, aí, de novo, mais uma dorzinha de cabeça para a tia, não é? Porque, como você também acompanha e está lendo e me acompanhando, o Brasil vem realmente não fazendo um papel muito bom na área econômica. E aí você tem no G20, o Brasil está lá quase em último lugar, né? E outra, se você não sabe o que é o G20, você, antenadinho aí, espertinho, vai lá fazer uma pesquisa no bom velho Google, não é? União Europeia e mais 19 países, hein? Dá uma olhadinha nisso. Legal? Relação economia brasileira e mundial, sugestão de leitura de uma visita aos Estados Unidos para restaurar confiança e impulsionar a economia. Link para você se divertir. E vamos então ao desafio, resultado, né, do desafio da semana passada. E para você que não leu e para você que não sabe do que eu estou falando, aí a questão, para você dar uma olhadinha, e espero eu você tenha acertado. Resposta então do desafio, alternativa B, B de bola. Corte da África do Sul proíbe a saída do ditador do Sudão. Então, olha, isso é realmente um tipo de notícia que quando cai aí numa prova de atualidades, lógico, mas quem é esse cara, quem é esse ditador? Então, por que ele estava fazendo na África do Sul que a Corte Internacional deu a voz de prisão? E, aliás, ele não ficou por lá, né? Depois você confere isso. Vamos trocar aqui o slide. Outro detalhe, que país é esse? Sudão. Ele é um dos mais pobres do mundo. Atravessou aí uma guerra civil violenta, com milhões de mortos, afinal de contas, haviam aí duas tribos que disputavam o domínio do Sudão. E nós temos hoje o Sudão do Sul. Lá em 2011 foi aprovado, foi feita ali uma consulta entre a população e foi aprovado, isso com a supervisão da ONU, a criação do Sudão do Sul, que por enquanto é o país mais jovem do mundo. E um detalhe também curioso, o Sudão do Sul é rico em petróleo. Agora, o petróleo ele é transportado por dutos que passam pelo Sudão, até chegar no Mar Vermelho, onde ele é colocado dentro de petroleiros. Então, esse detalhe em termos de conhecimento, Sudão do Sul, mais jovem país, a guerra de genocídio que ocorreu entre as duas tribos, o fato de você ter um ditador que ajudou na eliminação de milhares, se não até milhões de pessoas, e é por isso que quando ele esteve na África do Sul, a Corte Internacional expediu aí uma ordem de prisão. Então, acompanha isso de perto, viu, candidato? Por quê? Porque é muito importante, como eu gosto de lembrar, você não pode deixar isso para a última hora. E vamos então finalmente ao desafio dessa semana. A Tunísia foi palco de um massacre promovido pelo Estado Islâmico. Um jovem atirador matou 38 pessoas, sendo a maioria turistas europeus.
Sobre a Tunísia, aponte a frase incorreta. A. O país árabe ganhou uma nova constituição em 2014. B. A Sharia não é adotada no país como lei. C. Foi no país que a Primavera Árabe começou. D. O país está incluído na política europeia de vizinhança da União Europeia. E. A Irmandade Muçulmana teve importante participação na Primavera Árabe. E assim terminamos mais esse Top Atualidades, que foi de 23 a 29 de junho. Esperando que tenha sido útil para você e que você tenha aí uma semana muito boa, com estudos e pesquisas, tá? E me espere que segunda-feira que vem eu estou aqui de volta. Grande abraço!